Olá, queridos jardineiros e jardineiras. Estamos aqui novamente para mais um bate-papo. Um bate-papo, espero eu, cheio de reflexões salutares que nos leve a pensar sobre o Evangelho e sobre a doutrina espírita, né? Trazendo essa luz aos nossos corações. E sim, né? Podendo levá-la adiante sempre. Que cada um de vocês sigam fazendo crescer essa corrente de amor. Hoje escolhi um texto, quer dizer, não sei se foi muito eu que escolhi não, hein? Tô achando que não. Porque sem querer, aleatoriamente, abri na minha casa. E depois também, muito sem querer, ele foi aberto durante os nossos evangelhos de quinta-feira. Então, eu acho que é para rolar esse bate-papo, esse compartilhamento. Vamos lá. Está no capítulo 16, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. O meu tá bem velhinho, bem usado e eu espero que o de vocês também. Então, vamos lá. No capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E vamos ler a partir do item 2. Então, aproximou-se dele o mancebo e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas de bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra teu pai e a tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos, desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: Digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. São Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 24. São Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 25. E São Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 25. Então, meus irmãos, temos aqui algo a pensar. Por que será tão difícil para nós, espíritos encarnados, espíritos que estão na matéria, por que será que é tão difícil se desapegar dos bens materiais? Porque isso é algo a se pensar. Aqui, ele está dizendo, né, de uma pessoa rica. Ok, se você está me assistindo e também for pobre igual eu, talvez a gente fala, nossa, para mim tá mais fácil, eu sou pobre, eu não sou rico, tá difícil só pro rico, né? Tô pobre, ok. A única vantagem de ser pobre? Não sei, né? Mas vamos pensar mais profundamente, né? Tá, legal, eu, Tatiana, já aceitei que nessa reencarnação vem pobre. Como diz meu amigo Henrique, talvez pobre e feliz na mesma frase não combine, mas eu já aceitei que sou pobre e agradeço a Deus e a toda a espiritualidade que não sou miserável, né? Eu tenho os recursos necessários à minha sobrevivência. Porém, se eu encontrasse com Jesus lá na esquina e ele falasse para mim, ó, Tatiana, você tá fazendo um trabalho legal, né? Guardou os mandamentos, mas volta lá, vende a sua única casa e me segue. Eu só tenho esse teto, né, para chamar de meu. E será que eu ia conseguir vir vender meu único lar, né, meu teto, a minha segurança, doar aos pobres e ir com Jesus? Será que era tão fácil assim, né? E será que ainda é fácil? Será que a gente consegue realmente olhar para o nosso semelhante, ver as suas necessidades e ajudar? Auxiliar de alguma maneira, né?
Não estou dizendo, né, ser radical e vender os seus únicos bens, não estou dizendo isso. Mas eu digo sim, olhar para o seu mês, vamos dizer assim, e escrever lá. Eu tenho um caderninho de contas, né? Eu sou uma jovem senhora, como dizem algumas amigas, e eu tenho um caderninho de contas. No caderninho de contas está descrito lá, prestação X, contas Y, ração para os cachorros, ração não pode faltar nunca. Acho que lembrei porque eu tive que comprar hoje. Enfim, eu deixo ali tudo discriminado, somo tudo, sei o quanto eu vou gastar naquele mês, sei o quanto que eu vou receber assalariada que sou. Será que a gente consegue, daquele valor, falar, olha, X eu vou doar para tal lugar. Conheci uma obra de caridade que alegrou o meu coração e eu quero doar X deste valor material. Vou me organizar para isso, né? Ou não, a gente sempre entende que não dá, que não consegue, que não pode, que o que temos é pouco, né? Fala assim, como é que eu vou separar R$ 5? R$ 5 é nada, não vai ajudar em nada. E assim, meus irmãos, a gente vai se prendendo sempre no é meu. Esses R$ 5 é meu, né? É muito pouco para eles, eu não vou doar, mas para mim é muito. E aí a gente passa a não dividir, a não compartilhar as próprias bênçãos, vamos por assim dizer. Ou então, para aqueles que são mais desconfiados e não gostam de doar em dinheiro, ok, sem nenhum julgamento, tem locais que eu também não quero doar em dinheiro, ou situações que eu também não quero doar em dinheiro, acredito que todo mundo passa por isso, mas aí você fala, eu vou no mercado, vou lá fazer a minha compra da semana. Da minha compra da semana, eu vou tirar, um exemplo, um pacote de miojo, eu vou doar esse miojo. Você foi lá, você comprou, todo amor levou para sua casa. Quando você chegou na sua casa, que você foi guardar, né, suas compras, você fala, mas só um pacote de miojo. Tão pouco eu não vou doar não. Eu amo miojo, nossa, adoro miojo. Não. No mês que vem eu vou comprar uma coisa melhor, um item de cesta básica melhor, de uma marca X e eu vou doar. E nisso, a gente não doa nunca. Porque a gente sempre está esperando o valor monetário maior, um item melhor. E aí o que a gente faz? A gente perde a oportunidade de ajudar. E talvez, neste momento, a gente se torne esse rapaz que foi embora triste, porque ele até queria seguir Jesus, mas ele não queria se desprender dos seus bens. Quantos de nós não somos assim? E quando a gente fala em bens, em doações, em posses, não vamos nos esquecer também que tem irmãos e irmãs que são apegados não a bens materiais, mas a pessoas, aos filhos, aos maridos, aos netos, né? Enfim, sobrinhos. Tem pessoas que se apegam às pessoas e tratam essas pessoas como posse. Fulano de tal é meu, só meu, todinho meu. Vou guardar na caixinha só pra mim. Penso eu que também devemos ter cuidado com esse tipo de apego. E muito cuidado. Para não ir nos tornando obsessores encarnados. Vamos obsediando essas pessoas que estão aqui na matéria com a gente. Ao invés de aproveitar bons momentos em conjunto, compartilhar histórias, compartilhar situações, a gente vai sufocando essas pessoas com uma espécie de amor. Vou dizer eu, Tati, um amor já adoecido, né? Vemos que a gente já consegue entender um pouquinho que o amor liberta, que o amor deixa ir, que o amor alegra o nosso coração, mas não precisamos exatamente estar grudado na pessoa que amamos, né? E as pessoas sofrem, não só aquela que ama possessivamente, mas aquele que acaba sendo vítima desse tipo de sentimento.
E muitas vezes uma relação que era para ser de reciprocidade, de afeto, de alegria, essa relação também vai adoecendo. E essa pessoa, né, que é o alvo de todo esse amor, o que ela quer fazer? Ela quer fugir de você. Ela quer ir embora, ela quer distância. Porque você, amiguinho que tomou posse, está sufocando. Então, vamos pensar num contexto geral, né? Vamos trazer essa conversa para um plano amplo. Vamos possuir bens? Vamos! Ótimo! Eu quero que todo mundo aí sinta os ventos da prosperidade chegando, que chegue aí, que chegue aqui, que chegue em todos os cantos. Espero todos esses irmãos e irmãs, espero um planeta próspero. De bens materiais, sim. Mas vamos observar o quanto que nós possuímos esses bens e o quanto que nós conseguimos compartilhar o que temos e o quanto que esses bens nos possuem, a ponto de nos sentirmos mal só de pensar em dividir, né? Não enxergar essa possibilidade. E vamos pensar também nos amores afetivos, nas relações. O quanto eu amo essa outra pessoa a ponto de não conseguir viver sem ela. Eu sem ela não sou nada, eu sem ela eu não respiro, eu sem essa pessoa eu não existo. Vamos observar isso? Porque se você está me escutando e fala, olha, Tati, realmente, o que é material eu consigo dividir, sou desprendido, mas de pessoas, tem uns 2, 3 aqui em casa mesmo que eu sufoco. Então, pensando isso, entendendo isso, vamos deixar essas pessoas irem. Vamos deixar essas pessoas também ser felizes. Não estou dizendo para você deixar de amar, mas vamos cuidar desse sentimento tão nobre com carinho, com amor, com afeto, entendendo que tudo que é nosso volta. Se essa pessoa te ama da mesma maneira, ela nunca vai te deixar, seja ela quem for. E mesmo, e aí talvez seja um pouco mais profundo, mesmo depois que essa pessoa desencarnar, ela vai seguir te amando no plano espiritual, esperando o seu desencarne para esse reencontro. Amor não é um laço que se corta, não é algo que se rompe. Pelo contrário, o amor verdadeiro, ele só cresce, ele só se fortalece para todas as existências que temos e que teremos e que vamos continuar tendo. E essas pessoas vão seguir com a gente muito próximo aos nossos corações, né? O amor realmente, meus irmãos, ele não prende, ele liberta. Então, para você aí do outro lado, que ainda entende que amor é amarrar, né? Fazer uma amarração, digo o contrário. Faça uma soltura. Eleve os seus sentimentos. Vibre luz para quem você ama. Entenda que de onde ele estiver, seguirá te amando, respeitando, admirando. Porque todas as relações também se baseiam em admiração. E dificilmente amamos aqueles que não admiramos. E aqueles que nos sufocam, aos poucos a gente vai deixando de amar, né? Não criamos ranço, ódio, não é isso. Só passamos a querer distância. E ambos sofrem nesse fazer. Então, meus irmãos, talvez a conversa de hoje seja isso. Vamos pensar no que achamos que possuímos. No que quanto esse sentimento de posse nos controla de várias formas. Vamos pensar sobre isso, né? Eu digo até como mãe, né? Converso com muitas mães e às vezes percebo muito isso, né? Tem mães que querem guardar os seus filhos em potinhos, que acreditam sim que tem a melhor solução para a vida deles, né? Este é só um exemplo, né? Talvez porque eu sou mãe também e porque talvez um dia eu já tenha pensado assim. Mas hoje eu entendo que os meus filhos são espíritos queridos que resolveram reencarnar junto a mim, né? Me deram, né, a bênção, né, de ser a mãe deles.
E eu tenho aí uma nobre missão de conduzi-los, mas entender que conduzir é deixar ir, que eles vão passar pelas provas e as expiações deles, que eles vão fazer as escolhas deles. E hoje digo, né, como já são adultos, eu sou uma mera telespectadora, mas que estarei sempre aqui para apoiá-los. Esse é o nosso diálogo aqui em casa. Se errar, conserte seu erro, é o que eu falo para eles, porque aí já não é comigo, é com eles. Mas o amor que eu sinto por eles, isso eu tenho certeza que é infinito. E que quando aqui em matéria não mais estiver, continuarei zelando por eles, né, do plano espiritual, de onde eu me encontrar, de onde eu tiver condições de estar, né, que aí só Deus sabe. Bom, meus irmãos, eu acredito que o papo é mais ou menos isso, né? Tragam, por favor, seus depoimentos. Conte pra gente aqui do jardim o que você ainda tá tomando posse. Que parente aí você tá sendo o obsediador encarnado? Conta pra gente. Vamos abrir esse leque, vamos pensar juntos e juntos vamos fazendo essa reforma e nos desprendendo do que não é nosso, né? Nosso é auto-amor, é autoconhecimento, é busca por essa evolução, é continuar fazendo o bem da forma que se for possível, né? Não queremos jamais que alguém faça além das suas possibilidades. Olhe para o seu eu, olhe para a sua vida, olhe para o todo e fala, isso eu posso fazer pelo próximo. E acredite, digo do fundo do coração, nunca é pouco, é sempre o suficiente e vai chegar a quem precisa. Confie em vocês, confiem acima de tudo em Deus, confie nessa espiritualidade amiga que nos conduz com amor e sabedoria. Mais uma vez, obrigada. Desejo a todos vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, aonde estiverem, no momento que estiverem, hoje e sempre. Recebam a luz de Maria e o abraço de Jesus. Que assim seja. Sigam em paz.